Hoje aprenderemos como efetuar registro de atividades do adolescente e pesquisar essas atividades. A atividade do adolescente, a funcionalidade, fica no menu Adolescente, Atividade, sendo que ela se subdivide em 3 itens, sendo o primeiro Agenda de atividades, o segundo Acompanhamento da atividade e o terceiro Atividade do adolescente. O primeiro item, a agenda de atividades, deverá ser o primeiro item a ser acessado, porque é nele em que se programam as atividades da unidade. O segundo item, acompanhamento da atividade, serve para efetivamente informar se o adolescente participou ou não de uma atividade. E o terceiro item serve somente para consulta, para consultar atividades do adolescente, porque nas outras duas funcionalidades podemos verificar mais dados da unidade, dados gerais, não específicos de um ou outro adolescente. Então vamos primeiro à agenda de atividades. Como vocês podem verificar, essa tela possui os seguintes botões de comando: limpar, como vocês já bem sabem, para limpar os filtros da pesquisa e os resultados. Novo, para registrar uma agenda de atividades. Pesquisar, para efetuar uma pesquisa. E excluir, esse botão pode ser novo para vocês. É um botão que podemos ticar, eu vou mostrar mais para frente, ticar o resultado da pesquisa e excluir os registros de atividade, de agenda de atividade. E por fim, o botão de ajuda online. Como campos de filtro temos unidade socioeducativa, que pode ser preenchido pela lista de seleção ou pela lupinha, que é uma subpesquisa. Situação, que possui as opções agendado e concluído, é um campo de lista de seleção. Mas posteriormente eu vou explicar o que seria agendado, o que seria concluída. Tipo de atividade, os tipos da atividade. Atualmente temos 5 opções, que são espiritualidade, oficina, esporte, evento, qualificação profissional / aprendizagem. Responsável. Quem for responsável por essa atividade pode ser dentro da unidade ou fora da unidade, pode ser uma pessoa externa. Local, se foi interna ou externa, ou seja, dentro da unidade ou fora da unidade. E por fim, temos o período de realização dessas atividades que vocês desejam pesquisar. Saliento que o campo unidade socioeducativa é obrigatório. Então vou preencher aqui, por exemplo, a unidade como DIP, e eu quero ver todas as atividades da unidade DIP. Então vou acionar o botão de comando pesquisar. Como vocês podem verificar, diversas atividades estão agendadas para a unidade fictícia da DIP. Temos 1.742 atividades. Estamos exibindo de 1 até 20. Podemos navegar pelas páginas ou pelas flechinhas. Uma flechinha avança uma página, 2 flechinhas vai para a última. 2 para trás voltaria para a primeira, 1 para trás voltaria uma página. Como campos de resultado da pesquisa e preenchimento, que temos aqui o botão excluir, temos as opções excluir, horário da atividade, tipo de atividade, atividade, responsável, grupo de referência e situação.
O campo excluir, como ele funciona? As atividades que estão meramente agendadas, ou seja, não foi informado ainda se os adolescentes participaram ou não dessa atividade e não foi concluída, elas permitem que você exclua. Aí você tica elas e clica no botão excluir. Porém, novamente, como meu perfil é de administrador, eu não tenho permissão para excluir essas agendas de atividade, mesmo para as agendadas. Porém, no dia a dia, bastaria ticar aqui, por exemplo, essas duas e clicar no botão excluir. Seria exibida uma mensagem de confirmação e vocês poderiam confirmar ou não. Sendo que, ticando essa opção excluir aqui em cima, seriam marcadas todas as atividades que pudessem ser ticadas. Por exemplo, aqui, as duas últimas. Entendido esse conceito, podemos partir para o próximo passo, que é a agenda de atividade, que é registrar essa agenda. Então, clicamos no botão Novo. Clicando então no botão Novo, como vocês podem verificar, essa funcionalidade possui diversos campos de preenchimento obrigatório. E também os botões superiores, um deles é diferente, que é o, em vez de gravar, temos o gerar. Como funciona isso, na verdade? Primeiro, o novo é para fazer um novo registro sem sair dessa tela. O gerar vai gerar a agenda de atividades. Como assim? É porque não é gerado somente um registro, uma atividade. Podem ser geradas dezenas, centenas de atividades para um ano inteiro, por exemplo. Então, por isso, temos o botão gerar. Ficará mais claro assim que eu preencher esta funcionalidade. Depois temos o botão fechar, subentenda como voltar, e o da ajuda online. Primeiramente, temos a unidade socioeducativa, que é um campo de preenchimento obrigatório. Vou preencher aqui como DIP, unidade de testes, selecionando na lista, que eu acho mais prático. Por exemplo, vou cadastrar uma oficina de esporte. Vou colocar aqui, por exemplo, futsal. Lógico que no dia a dia as atividades têm que ter um cunho, etc. Eu estou colocando aqui um exemplo totalmente fictício. Vou colocar aqui um exemplo de futsal. Responsável: Aze Pedro. Local: interno. Parceiro: não tem nenhum parceiro. E depois agora precisamos de um grupo de referência. Conforme eu já falei numa outra aula, algumas funcionalidades têm dependência de outras funcionalidades. No caso, a agenda de atividades depende do preenchimento de grupo de adolescentes. No caso aqui eu já possuo meus grupos cadastrados. No caso no dia a dia da unidade, vocês precisariam já ter este grupo cadastrado, que se faz em outra funcionalidade. Vou até mostrar onde que fica, que é aqui no menu Unidade Socioeducativa, Grupo de Adolescentes. Mas este é tema para outra aula. Então vamos lá, clica aqui nesse desenho desse papel em branco para escolher o grupo. Nós vamos para uma subpesquisa de grupo de adolescentes, clicando aqui no botão pesquisar. E eu vou escolher aqui um grupo automático, que é um grupo de todos os adolescentes sentenciados à internação. Como funciona agora essa parte aqui, esse quadrozinho de padrão de recorrência?
informa para informar quais são os dias da semana em que acontece essa atividade. Vou julgar aqui, por exemplo, que seja todas as terças e todas as quintas. Então eu tenho que colocar um dia para terça, clicar no botãozinho novo, e outro dia para quinta. Aí, clicando no botão novo vai aparecer uma nova linha. Vou colocar terça e quinta. Vamos considerar que seja pela manhã, de 10 horas da manhã às 11. Esse periodicidade é para considerar, por exemplo, se colocar a cada uma semana, quer dizer que são todas as semanas. Se eu colocar a cada 2 semanas, vai ser de 15 em 15 dias, por exemplo. Cada 3 semanas, de 3 em 3 semanas, e cada 4 semanas, praticamente de mês em mês. Então, vou considerar aqui que é toda semana, então vou colocar cada uma semana. E mesma coisa na quinta-feira, que seria no mesmo horário, por exemplo, 10 às 11. Cada uma semana. Lembrando que a atividade pode ser todos os dias da semana. Aí teríamos que ir clicando no botão novo diversas vezes para serem preenchidas as próximas linhas. Agora vamos preencher o período de geração da agenda. Então, por exemplo, vocês podem gerar uma agenda dessa atividade. Se ela é uma atividade rotineira da unidade, que está previsto de ter durante o ano inteiro, eu posso gerar aqui para o ano inteiro. Vou gerar aqui, por exemplo, de hoje até o final do ano. Preenchidas todas as informações, iremos clicar no botão Gerar. Conforme vocês podem verificar, foi dada a mensagem que o registro foi gravado com sucesso, ou seja, foi gerada uma agenda de atividades com sucesso. Agora iremos clicar em fechar para verificar essa agenda que acabamos de gerar. Como acabamos de agendar, ela obrigatoriamente está na situação agendada. Então eu vou filtrar aqui já por agendada. Tipo de atividade foi um de esporte, local interno, e eu vou colocar aqui como fio responsável ASE. Eu sei que foi ASE, algum nome que eu não lembro, e posso pesquisar. Conforme vocês podem verificar, foram gerados 83 registros até o final do ano, acontecendo todas as terças e quintas a partir de agora. Neste momento, vocês poderiam excluir. Se vocês clicassem aqui, seriam marcados todos os 20 registros que são exibidos por páginas, vocês poderiam clicar e excluir. Dessa maneira, como são 83 registros, com 5 vezes que vocês esticassem aqui todos, e clicassem no botão excluir, vocês conseguiriam excluir toda essa agenda. Como eu não tenho permissão, não vou nem clicar em excluir. Mas agora temos a opção de concluir uma atividade. De informar quais foram os adolescentes que pegaram e participaram dessa atividade. Para isso eu preciso acessar outra funcionalidade, mas antes eu vou mostrar que vocês podem clicar também na atividade e excluí-la individualmente ou mudar algum dado dela e gravar. Agora vou clicar em fechar. Só quero ressaltar uma coisa que é muito importante, que vocês tomem cuidado com a data-hora de início e data-hora de fim. Por exemplo, se vocês colocarem aqui, eu coloquei no meu exemplo, que é uma atividade de futsal, que é de 10 horas da manhã até as 11 da manhã, nas terças e quintas. Se por acaso vocês cadastrem uma que seja
de 9 horas da manhã até as 10 horas da manhã, o sistema vai dar erro na hora que vocês tentarem colocar a presença desses adolescentes. Mesmo sendo 1 minuto de interseção, a outra termina 10, essa começa às 10, o sistema vai apontar erro. Então tome cuidado, às vezes vocês podem colocar que termina às 10h59 só para evitar esse tipo de problema. Entendido isso, podemos passar para o próximo passo, que é no menu Adolescente, Atividade, Acompanhamento da atividade. Conforme vocês podem verificar, temos somente o botão Limpar e Pesquisar nessa funcionalidade. Por quê? Porque as agendas, a agenda de atividade deve ser gerada no outro menu, não nesse. Então, por isso aqui só podemos pesquisar as atividades que já foram previamente agendadas. Além desses dois botões, temos o botão da ajuda online. Como vocês podem verificar, é obrigatória a utilização do filtro de pelo menos de unidade socioeducativa. No meu exemplo, vou filtrar pela unidade da DIP. E eu quero as que têm a situação agendada. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês como podemos informar a presença dos adolescentes e depois, posteriormente, concluir. Mas, além desses dois campos, temos os campos tipo de atividade, que é a lista de seleção, responsável, que é um campo aberto, local, que é interna e externa, que é a lista de seleção, e período, que são 2 datas de até. Ou seja, os campos são bem parecidos, se não são iguais, são bem parecidos ao da funcionalidade anterior. Como resultado de pesquisa, verificamos que tem uma leve diferença. Temos aqui horário da atividade, tipo de atividade, atividade, responsável, grupo de referência e situação. O que fica bem claro é que aqui nós não podemos excluir a agenda de atividades, podemos somente pesquisá-las. Aqui eu estou pesquisando e depois informar da presença ou não dos adolescentes. Vou entrar aqui em alguma dessas atividades, por exemplo, nessa aqui de qualificação profissional e aprendizagem. Quando entramos nessa tela, vocês podem verificar que temos algumas informações fixas nessa parte superior, que são as informações do agendamento. Temos o botão gravar, concluir, imprimir e fechar. Novamente, o botão fechar, voltamos para a tela anterior. Temos também o botão ajuda online, que acessamos a ajuda do sistema. O botão imprimir, imprimimos essa agenda de atividade. Como funciona esse botão imprimir? Quando ainda está em situação agendada, se clicarmos no botão imprimir, foi gerado o nosso relatório. Vou mandar salvar e mandar abrir. Abrindo esse relatório, quando está ainda agendado, situação agendada, é gerado um relatório que podemos informar da presença ou ausência desses adolescentes e colocar alguma observação e depois pegarmos a assinatura desses adolescentes. Ou seja, antes de efetivamente concluir no sistema, vocês podem gerar esse relatório e passar durante a atividade para ser preenchida a presença dos adolescentes. Então é interessante este uso deste relatório. Lembrando que é o padrão novamente, tem aqui o logo, tem o nome da secretaria, o filtro utilizado e as informações de rodapé novamente. Agora vou clicar no botão fechar para voltar
a tela anterior. Agora devemos informar a presença ou ausência dos adolescentes para poder gravar. Vou aqui considerar, por exemplo, que somente o adolescente Abel estava presente. Então posso ticar aqui sua presença aqui na frente. Se eu quisesse ticar todos, eu poderia clicar nesse marcar todas as presenças, ou se não, desmarcar todas as presenças. O que é interessante desse botão? Eu posso, por exemplo, normalmente, praticamente todos os adolescentes estarão presentes na atividade. Então podemos ticar e desmarcar somente os que não estavam presentes. Mas no meu caso aqui eu vou considerar somente que o adolescente Abel 361 estava presente. Eu vou colocar uma observação. Estava bastante empenhado. Podemos colocar observações tanto para os adolescentes que estavam presentes, quanto para os que não estavam presentes. Como no meu exemplo aqui. Agora podemos clicar no botão gravar. E agora temos a opção desse botão concluir. Como funciona o botão concluir? Quando concluímos uma atividade, ela não poderá ser mais alterada, ou seja, estamos informando que os adolescentes participaram ou não e atestando que essa informação é verdadeira e que ela não poderá ser mais alterada. Então vamos clicar agora no botão concluir. Até a mensagem após concluir uma atividade não será possível alterá-la. Tem certeza que deseja concluir? Agora eu vou clicar no OK. E como vocês podem ver, foi informado que o registro foi concluído com sucesso. Agora, se eu clico no botão imprimir novamente, vocês podem verificar que este relatório ele mudou, não é mais o mesmo. Esse é um relatório de atividade concluída. Ou seja, agora ele só mostra quem efetivamente participou. E não tem mais a opção de assinatura. Então, caso vocês desejem utilizar esse relatório como fonte de comprovação, é importante que seja impresso enquanto a atividade não esteja concluída. Então agora eu vou fechar. E agora eu vou fechar. Para voltar à tela anterior. Agora eu quero pesquisar essa atividade que eu acabei de concluir. Então vou colocar aqui a data que eu acabei de verificar. 22/3/2010 a 22/3/2010. Deixa eu verificar novamente. Pesquisando. Vou navegar aqui pela flechinha, pois eu não encontrei ela. Como vocês podem verificar, eu estava procurando pela situação agendada. Ela foi concluída. Então temos que tomar cuidado com o filtro que estamos utilizando. Vou avançar aqui para a próxima página. E como vocês podem ver, encontramos esse registro desta atividade que concluímos. Agora vou clicar no botão fechar. E assim concluímos esse preenchimento da presença e ausência dos adolescentes nas atividades.
Agora vamos para o último item da atividade, que fica no menu adolescente, atividade, atividade do adolescente. Vocês devem estar se perguntando por que dessa funcionalidade, pois já preenchemos toda a parte de atividade. Esta opção, esse menu, existe por quê? Porque nas duas outras opções anteriores, não temos uma opção de pesquisar pelo adolescente, temos somente uma visão geral da unidade, o foco não é o adolescente. Nessa funcionalidade, podemos pesquisar as atividades de um adolescente específico, tanto que os campos de adolescente e unidade são campos de preenchimento obrigatório para pesquisa. E, novamente, eu havia esquecido de informar, sempre caímos numa tela de pesquisa, sendo que nessa tela, por exemplo, não temos a opção de gravar o registro, é somente uma tela de pesquisa. Então vamos preencher, vou pesquisar o dado que eu acabei de informar, atividade com o adolescente 361 da unidade da DIP participou. Não quero saber pelo período, eu quero saber todas que ele participou na unidade da DIP. Como podemos ver, ele participou de 1, 2, 3, 4, 5, 6 atividades. Sendo que podemos verificar a que eu acabei de cadastrar, que tem a observação que ele estava bastante empenhado. Como vocês podem ver, os campos de resultado dessa pesquisa são data, tipo de atividade, atividade e observação. Temos 6 registros, eu não precisava ter ficado contando manualmente. Esse número de páginas só temos 1 para selecionar. Como campos de filtro, além de unidade e adolescente, que são campos obrigatórios, podemos informar também o período e o tipo de atividade. E como vocês podem verificar, temos também a opção de imprimir a pesquisa de atividade do adolescente. E como vocês podem ver, podemos saber a que adolescente se refere pelos filtros aqui. Unidade da DIP, adolescente 361, Abel. Sendo que eu vou ressaltar novamente, aqui só mostra as atividades concluídas que o adolescente participou. Então, o adolescente tem que ser certificado que ele participou dessa atividade, ela tem que ser concluída para ser exibido nessa tela. Entendido isso, encerramos a parte de atividade. Gostaria de ressaltar que o tipo de atividade, qualificação profissional / aprendizagem, que seria análogo à formação básica do trabalho, estamos solicitando que seja preenchida na parte de escola. Temos 2 locais que podemos preencher essa informação, tanto aqui na atividade quanto na escola. Porém, optamos pelo preenchimento na parte da escola, pois lá podemos saber se a atividade foi concluída ou não. Aqui temos somente as presenças, não sabemos qual foi o resultado do adolescente neste curso. Então, por isso foi optado por essa opção, enquanto não temos uma funcionalidade exclusiva para a formação básica para o trabalho. Assim, encerramos o entendimento da funcionalidade de atividade.